Gente, paz. Quero ler com vocês aqui Salmos de número 100. Não vou necessariamente pregar, amém? Hoje nosso último culto de 2024. Hoje nós vamos ouvir algumas pessoas falando aqui. Mas antes deles falarem, eu quero fazer uma observação aqui, tá bom? Salmos de número 100. O texto sagrado diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Versículo 2: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, dele somos, e somos o povo, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O versículo que eu queria chegar, vocês entenderam até aqui? Celebre com júbilo ao Senhor, ok? Então, nesse tempo que você vai entrar de cântico aqui, você deve entrar com júbilo. Quantos sabem o que é júbilo? Não? É quando Fortaleza faz um gol, por exemplo? Não? O Ceará? O Ceará faz um gol. É isso? Então, estamos lá, você está jogando lá no time, não sei o quê, torcendo pelo seu time, de repente, um gol. Aí como é que você faz? Gol. É assim? Gol. Tem gente que rasga a blusa, a vista disso. Tem deles que tira a blusa, fica rodando assim, né? O tímido deixa de ser tímido. O introvertido passa a ser extrovertido porque o time fez o gol. Pois é. Aí isso é para você ter uma noção do que é júbilo. Agora, você está fazendo ali um júbilo por uma bola que entrou no gol. Acrescentou o quê na tua vida? $1 no seu bolso? Sim, fala para mim. Não, né? Pois é, às vezes a gente está falando assim, gol pro Senhor, né? Gol, Senhor. E quando é o Ceará ou o Fortaleza que faz um gol, yes! Yeah! Você quer? Fica doido, né? Mas o texto sagrado diz, celebrai com júbilo ao Senhor. Então, quando você for celebrar, o seu coração deve ter júbilo, deve ter alegria, deve ter festa, deve ter devoção. Aí ele diz, servi ao Senhor com alegria. Se você vai fazer alguma coisa para o Senhor, não faça como quem está amarrado pelo chifre, né? Mas faça servindo ao Senhor alegre. Sim ou não? Aí ele disse, sempre se apresente diante dele cantando, com música, com cântico. Por quê? Ele disse, saiba, se lembre que o Senhor é Deus. Se lembre disso, ele é Deus. Foi ele quem fez você. Você é dele, você é seu povo, você é rebanho de seu pastoreio. Ele disse, se lembre dessas coisas quando você for estar diante dele com cânticos. Aí aqui é o ponto onde eu queria chegar. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Renda-lhe graças. Quantos sabem o que é render graças? Vocês sabem o que é render graças? Não, também não? Render graças é ser grato. É coração grato, não é? A Bíblia diz que uma das formas da gente dar bem graças a Deus é por meio da oração em línguas. Uma questão que talvez um dia eu ensine os mais novos na fé. Mas aqueles que já estão com a gente há um tempo já sabem perfeitamente do que é que eu estou falando. Então, o Senhor disse para entrar por suas portas com ações de graças. Ações de graças, bendizendo o seu nome. Por quê? Ele diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade. Por que é que eu tenho que ter um coração grato? Razão simples, o Senhor é bom. Segunda coisa, a sua misericórdia dura para sempre. Por que é que eu tenho que ter um coração grato? Porque a sua
misericórdia dura para sempre. O outro motivo, de geração em geração, ele é fiel. Então, ele é bom, ele é misericordioso e ele é fiel. Por causa disso, eu devo ter coração grato ao Senhor. Eu estava conversando com uma psicóloga e ela disse, um dos principais motivos da depressão hoje é falta de gratidão. Já pensou numa cor dessa? Um dos principais motivos da depressão no meio do povo é falta de gratidão. Olha que coisa boa. Amém, Jesus. Amém, gente? Você tem um coração grato? Vocês sabem que o coração que não é grato é aquele coração que tem uma parede branca e na parede branca tem um ponto preto. Ele não vê a parede branca, ele só vê o ponto preto. Então, em tudo que ele olha, só tem ponto preto. Mas ele não consegue enxergar a parede. Certo? Vocês estão aqui? Então, o coração ingrato, ele só consegue ver o ponto preto na parede branca. Ele não consegue enxergar a parede branca. Mas o que o Senhor está dizendo é que se você é povo dele, ovelha do seu rebanho, se você é seu povo, se você tem que render graças. Precisa render graças. E bendizer o seu nome. Por essas razões que ele disse. Deus é bom. Você pode olhar para a sua vida e dizer, Deus é bom? Não, de verdade, falando sério. Olha para a sua vida, olha para a sua vida. E você pode dizer, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. É bom você ser pastoreado por um pastor, que é o pastor supremo, cuja misericórdia dura para sempre. Ele diz aqui, a sua vara e o seu cajado te consolam. A vara, normalmente, é usada para afugentar os inimigos da ovelha, e o cajado é aquele que tem a curvinha para puxar a ovelha para perto. Então, a ovelhinha ela pode ser atacada, e ao ser atacada, o bom pastor tem uma vara para protegê-lo. E se ela escorregar e cair, e se ela se perder, e se ela se prender, ele tem um cajado para puxá-la de volta para perto. Isso é misericórdia. É certo que haverá circunstâncias na vida que eu vou cair. Eu estou falando nem necessariamente em cair em pecado, porque nem sempre as pessoas caíram em pecado, caíram numa fraqueza, caíram num vício, mas elas caíram por dentro. Elas estão desanimadas, elas estão tristes, elas não têm perspectiva, elas não têm esperança, não têm um motivo para viver. Caíram. É como quem cai num buraco, só consegue ver de baixo para cima o céu na dimensão que é o buraco. A vida não é mais do que aquele buraco. Tudo que ele vê é o tamanho daquele buraco. O bom pastor tem um cajado para puxá-lo de volta e alargar a sua visão e dizer, é maior do que você tem visto, é maior do que você tem sentido, a minha misericórdia dura para sempre. E a última observação que ele diz, eu devo render graças ao Senhor, ele diz, porque a sua fidelidade é de geração em geração. Não vai mudar a sua fidelidade. Tremendo isso, sim ou não, gente? Então veja, por que eu estou falando isso? Eu vou ler ainda um outro texto, que é Efésios capítulo 5, para a gente dar seguimento aqui na nossa programação. Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Vamos ver a partir do versículo 17, Efésios 5, 17. Diz assim, já abriram? Já ligaram? Né? Antigamente a gente dizia, está ligado? Vocês deviam rir, mas para dizer, ô piada besta do pastor.
Mas vocês riem só para ser meu amigo, rapaz. Versículo 17. Por esta razão, a Bíblia diz, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, não sejam insensatos. Insensato é a mesma coisa de abestado, de tolo, né? E outros adjetivos mais que a gente poderia usar. Mas tá bom esses daqui, não é não? O nosso abestado já é suficiente. Explica muito bem. Então, por essa razão, não sejam abestados. Mas procure compreender qual a vontade do Senhor. Vocês estão comigo? Então, a tradução mais próxima de nós seria essa. Deixe de ser abestado. Como diria o Tiririca. Deixe de ser abestado, seu abestado. E procure compreender qual a vontade do Senhor. O que é ser abestado? Não querer compreender a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Ele diz, não se embriague com cachaça, nem com vinho, nem com entorpecentes. Eu estou colocando aqui mais algumas coisas. E eu devo fazer o quê, Senhor? Porque eu estou assim com a vida meio entediada, queria fazer algumas coisas. Ele disse, aprenda a se encher do Espírito Santo. Em vez de buscar coisas que vão deixar a sua mente fora da inteligência, ele diz, procure ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague com cachaça, mas encha-se do Espírito Santo. Eu estou dizendo, não seja tolo, não seja abestado, procure saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Ele diz, seja cheio do Espírito Santo. Mas aí vem a grande pergunta, tá bom, entendi, mas como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? É uma boa pergunta? É ou não é, gente? Se ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para nós, tudo bem, agora me diz como é que fica cheio do Espírito Santo. Ele diz, fale entre vós com salmos. Hoje eu fui num comércio, quando eu cheguei lá, adivinha o que tinha no comércio? Dou um pipe para quem adivinhar. Eita, doido, o que foi que falou? Eu vou ter que dar um pipe para tu. Cheguei lá, macho, não tinha uma Bíblia aberta aonde? Salmo 91, eu disse, é aqui que eu vou comprar. Por quê? Está abençoado, não é não? Está aberto no Salmo 91, pronto. Então, como é que a gente se enche do Espírito Santo? Primeira coisa, fale salmos. Cite salmos. Decore salmos. Ore salmos. Salmodeie ou salmodie o Senhor em seu coração. Quais são os salmos? O que você preferir. Agora, o mais recomendável, eu diria, é aquele salmo que o Senhor vai dar a você enquanto você está adorando. E eu posso criar salmos? Pode, você não é poeta? Poetisa? Ou não é? Ou não tem criatividade dentro de você? Tem, quando você está apaixonado. Tem umas pessoas que dizem assim, eu sou tímido, não sei falar essas coisas. Mentira. Quando está apaixonado, perde vergonha. Quando está apaixonado, fala coisas, não é? Porque está apaixonado. O coração está borbulhando de amor por aquela criatura. Sim ou não? Até o pior dos brutos dos seres humanos consegue dizer palavras agradáveis. Então nós temos a arte dentro de nós. Vai surgir salmos dentro de você. Esses salmos são chamados de salmos espirituais. São salmos inspirados. Não é o salmo do Davi, não é o salmo do Salomão, não é o salmo do Moisés. É o seu salmo. Vocês estão aqui? Mas enquanto não tem o meu salmo para eu dizer para o Senhor, você vai dizer o do Davi, que está lá, livro dos Salmos, 159. Amém, gente? Então, falando entre vós com salmos, como é que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós com
Salmos. A outra coisa, entoando louvores no coração. Vocês estão aqui? Amém? Helena, tá com frio? Tira a roupa da menina, rapaz. A menina é da Suíça, mas por enquanto está no Brasil. Olha o short da moça. Arranja aí um leque para essa menina, por favor. Minha filha, aquele lá, eu acho que é mais fresquinho. Era para estar fresco aqui. Então, gente, vamos lá. Segunda forma de eu me encher do Espírito Santo, diga comigo. Cantando louvores. Você está aqui? Você tem interesse de ser cheio do Espírito Santo? Cantando louvores. Mas a Bíblia diz que são louvores do coração. Não é qualquer música. O seu coração deve estar envolvido com aquilo. Sua alma, seu ser deve estar envolvido com aquilo. Deve haver verdade, vontade. Deus busca verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Se a verdade não estiver envolvida, aquele hino não interessa muito. Então essa é a segunda forma. Agora vem um detalhe que eu queria chamar a atenção, Senhor. Terceira coisa que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo. Adivinha qual é? Dando sempre graças a Deus. Quem foi que já imaginou um negócio desse? Não, eu vou ser cheio do Espírito Santo orando, jejuando. A Bíblia está certo, pode orar e jejuar, é uma benção. Mas a Bíblia diz que dando graças a Deus, nosso Pai, em tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em vez de andar depressivo, em vez de andar triste, a gente deveria começar a esquentar o coração rendendo graças. Porque se você quiser arranjar motivo para reclamar, você vai ter. Oxe, se vai ter. Se choveu, se está quente, meu Deus, precisa chover, está muito quente. Choveu, droga, agora tem lama. Eu queria sair, não posso. Tá, meu, decida, filho, tu vai querer chuva, tu vai querer calor, tu vai querer o quê? Porque se for para achar motivo para reclamar, a gente vai achar em tudo, sim ou não? Eu tenho um carro, mas o carro deu um problema. Tá, tu acha bom ter carro ou não ter carro? Não, eu prefiro ter carro, mas carro vai dar problema. Aí o que não tem carro reclama porque tem, como é que é? O que não tem reclama porque não tem, e o que tem reclama porque quebrou. E aí vamos fazer o quê? Então, se nós formos procurar motivo de queixa e reclamação, é só o que vai ter. Mas uma coisa é certa, se você for viver a vida reclamando, esquece, você nunca será cheio do Espírito Santo. Porque um dos caminhos para você se encher do Espírito Santo é sempre ter ações de graças. Pai, eu te louvo. Pai, te dou graças. Pai, eu te bendigo. Aleluia. Tua misericórdia. Irmãos, preste atenção. Se você amanhecer um dia ruim, começa a fazer essas coisas. Começa a render graças para tu ver como dentro de você já muda um negócio. Eu tava me lembrando de Josué e Caleb, porque a Bíblia fala que aqueles dois garotos, aqueles dois jovens, não eram dois anciãos, eram dois jovens, Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles tinham um espírito excelente, e aquilo chamou a atenção de Deus. E eu digo para vocês que o fato daquilo ter chamado a atenção de Deus sempre chamou a minha atenção. Eu digo, caraca, o que é que esses meninos têm? O que é que Deus olhou para eles e gostou tanto? E o que é que Josué e Caleb tinham? Eles tinham esse espírito de fé que anda junto com a gratidão. Quem tem fé tem motivo para louvar. Quem tem fé tem motivo para ações de graças. Quem tem fé tem motivo de enxergar algo que lhe dá esperança.
Então, aquele espírito que não murmura, aquele espírito que não reclama, aquele espírito que passa pelas adversidades, mas parece que elas nem existem. Vocês sabiam que é possível isso? Você passar pelas adversidades como se elas nem existissem. Você só vai saber que elas existiram depois que você passou por elas. Eu não sei se você já viu isso, mas aconteceu assim comigo. Quando eu conto a minha história com a minha esposa, às vezes os meus filhos dizem assim, na mesa, né? Ele dizia assim, papai já vai começar as histórias dele. É quando a gente percebe que está ficando senhor. Quando a gente começa a contar a história e os meninos começam a reclamar, dizendo, lá vem a história dele, porque a história é triste e com certeza vem com a chibatada junto, né? Por exemplo, papai não deixava comida no prato, papai e mamãe não deixava comida no prato, se deixasse comida no prato, levava bronca. Aí nós temos um monte de menino que esnoba tudo que é de comida que você bota na mesa. Qual é o problema? Ou não está com fome, ou tem tudo que quer. Aí o pai chega com a história triste, lá vem papai com a história. Mas eu vou usar o quê? É a minha história. Então, às vezes, quando eu vou contar a história do nosso casamento, dá vontade de chorar. Né? Um quartinho, a mesa era uma janela, em cima do bujão de gás. É triste ou não essa história? Macho. Uma cama de solteiro, só uma cama, e era de solteiro. O guarda-roupa tinha 18 anos, mais de 18 anos. Ele servia para tampar a porta de uma casa para outra. Um dia o nosso filho desapareceu. E a gente, como que pode desaparecer de um quarto? O menino fugiu para onde? A minha cunhada Antônia morava no outro cômodo. Quando a gente deu por conta, o menino tinha achado um furo dentro do guarda-roupa e passou para a casa do vizinho. Eu acho que ele pensava que era Nárnia, né? Aquele guarda-roupa de Nárnia. Então, quando a gente começa a contar essas histórias, casar sem emprego, aquela coisa toda, é triste, né? Mas, queridos, eu digo para vocês que eu não me lembro. Entendeu como é que é? Não me lembro. Eu me lembro só das coisas boas. Me lembro das coisas boas. Me lembro que eu deitava na cama de solteiro com ela e a gente dormia acolchadinho toda noite. Olha que benção. Olha que maravilha. Um aconselho. Case e compre uma cama de solteiro. Você vai dormir grudado, nem que não queira. Nem que não queira, né? Pessoal rico compra logo uma cama grande, se esparrama todo. Pois é, mas você não vai ter um acolchadinho, um arrochadinho, não vai. Né? Aquela coisa. Então, a gente passou por essas coisas todas, sem falar, eu estou falando já na fase de 18 anos. Aí, se eu for contar a parte de 18 atrás, aí você vai chorar mesmo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o que foi que agradou a Deus em Josué e Caleb? Josué e Caleb não estavam vendo as dificuldades. Ele estava dizendo, Deus nos fará entrar na nossa terra da promessa. Irmãos, uma nação inteira estava chorando, desesperada, dizendo, quebrou, faliu, vai arrebentar tudo, está tudo ruim. E Josué e Caleb, não é verdade. Deus nos dará os inimigos como sanduíche, nós vamos devorá-los, porque o Senhor está conosco. Vamos entrar! A Bíblia fala que Deus olhou para esses dois meninos e disse, gostei de tu. Gostei de você. Por quê? Por causa do Espírito. Por causa da atitude dele diante das adversidades. O Senhor está dizendo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Ações de graças é o terceiro caminho que você tem que tomar. Pare de enxergar o ponto preto na parede branca. Tire os olhos da parede branca. Aliás, do ponto preto. E comece a enxergar que Deus te deu uma parede branca. E na parede branca você vai entrar na sua presença com ações de graças, dizendo, eu sou teu, você me comprou, eu sou ovelha do seu pasto, você é meu pastor, eu fui formado por você, glória a Deus por isso, bendito seja
o nome. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura de geração em geração. O Senhor é fiel, é plenamente confiável. E eu sei que eu estou em boas mãos. Eu tenho um motivo de ações de graça. A Bíblia diz: você vai ser cheio do Espírito Santo. Se você começar a trilhar esse caminho. Salmos no seu coração, hinos, louvores no seu coração, ações de graças. Não, o quarto tópico não ia entrar. Mas deixa eu só comentar o quarto tópico para a gente voltar para o terceiro. O quarto tópico disse: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Fale comigo, sujeitar-se uns aos outros. É o quarto modo, quarto caminho, quarto processo para a gente ser cheio do Espírito Santo. Se submeter uns aos outros. Principal queixa das mulheres. Que droga, essa Bíblia é muito machista. Negócio de se submeter a homem. Eu te digo mais, a Bíblia diz para a gente se submeter uns aos outros. Não é nem somente ao marido. Mas nós estamos vivendo numa geração que ninguém quer se submeter a ninguém. Todo mundo é senhor de tudo. O Senhor disse: com essa atitude de arrogância, queridão, você não vai ser cheio do Espírito Santo nunca. Porque você é muito arrogante. Você não se sujeita a nada nem a ninguém. Mas a Bíblia diz, amados, que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Então é um hábito. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos querer nos sujeitar uns aos outros. Eu vou querer ouvir o que meu irmão tem para dizer para mim. A Bíblia diz: quanto mais vocês veem que o dia do Senhor se aproxima, exortai-vos uns aos outros. Se eu não me sujeito ao meu irmão, por que eu vou atender a sua exortação? A sua repreensão, o seu conselho? Não vai por esse caminho, não faz tal coisa. E a pessoa: eu vou, eu faço, eu arrebento. Pois é, vai se lascar. Vocês se lembram da outra vez que eu disse aqui? Que a Bíblia diz que aquele que... quando nós somos... Como é que é? Quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos julgados para não ser condenados. Você compreende isso aqui? Ó. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, por ali. Ele fala: quando nós somos julgados, é para que não sejamos condenados. Então veja que antes de chegar um juízo, antes de chegar uma condenação, pessoas vão nos repreender, vão nos alertar. É como se plaquinhas estivessem levantando. Ei, presta atenção, faz tal coisa. Sim ou não? Você está andando na pista, lá no seu carro, na sua bicicleta, moto, seja o que for, e aí tem uma plaquinha: animais na pista. O que é aquilo? É uma advertência, é uma exortação, é uma plaquinha dizendo: toma cuidado com tal coisa, para que você não se fira. Na vida nós temos muitas pessoas que estão levantando plaquinhas para nós. Mas nós passamos idiotas no nosso carro, no nosso veículo veloz, e não prestamos atenção. Aquilo pode nos trazer o quê? Uma condenação de morte. Porque não prestamos atenção à plaquinha. Estamos aqui? Então a Bíblia fala: se você quer ser cheio do Espírito Santo, a quarta exortação é: submeta-se ao seu irmão. Amém, gente? Vocês estão aqui? Então, se você é a igreja de Jesus, aqui está os 4 pilares para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus para nós. Aí a Bíblia diz: não seja tolo, busca a vontade do Senhor, que é que você seja cheio do Espírito Santo. Primeiro passo, quem lembra? Para ser cheio do Espírito Santo precisa de quê? Não entendi, não.
Salmodiar, né? Isso, muito bem. Primeira ação, salmodiar. Segunda, cantar. Cantar com coração, sim ou não? Cânticos do coração ao Senhor. Terceiro, nós precisamos de quê? Ações de graça. Pare de ver o ponto preto na parede branca. Meu marido não presta. O cara se levanta todo dia, paga as contas, cuida dos meninos, mas tem uma coisa que você não gosta. Pronto, meu marido não presta. Olha a parede branca. Por que você só olha o ponto preto? Na parede branca você vai encontrar tantos motivos para render graças. Porque eu acho que se ele fosse só coisa ruim, você não tinha casado com ele não. Sim ou não? Tinha? Duvido. Então ele deve ter alguma coisa boa que levou você a casar com ele. A mesma coisa vale para as mulheres. Minha mulher não presta. Mas você vai olhar de pertinho, bota a lupa. A criatura tem um monte de qualidade bacana. E tem alguns pontinhos pretos. Mas aí você olha para a parede branca e começa a render graças a Deus por aquela parede branca, sim ou não? Amém, gente? Então, para a gente encontrar motivos de gratidão, a gente tem que parar de olhar para aquilo que é negativo e começar a exaltar aquilo que é positivo. Aquilo que você estimula a pessoa, ela se torna melhor naquilo. Eu gosto tanto quando você faz tal coisa. Eu me sinto tão feliz quando você faz tal coisa. Me sinto tão privilegiado ou privilegiada quando você faz tal coisa. O que é que eu estou fazendo? Estou estimulando para que a pessoa continue praticando aquelas coisas. Agora, se eu só reclamo, adivinha o que é que vai ter? Nada. Porque eu só consigo ver ponto preto. E quando é o ponto preto, eu boto para lascar. Mas quando é ponto branco, está fazendo nada mais que sua obrigação. Então pronto, pois é isso aí. Não vai crescer. Então preciso de ação de graça, sim ou não? E o quarto, eu preciso me submeter uns aos outros. Eu preciso tratar a minha arrogância. Eu preciso saber que às vezes de uma criança vem sabedoria que vai mudar a minha vida. Uma criança. Mas se eu sou arrogante, eu não recebo dela. Quem esse pirralho pensa que é? Aquele que está te instruindo. Porque você tem andado feito um bebezão de 80 quilos. Aí Deus manda uma criancinha para confundir você. Se você é soberbo, não vai escutar. Se é humilde, você diz, das crianças, o Senhor suscita um perfeito louvor. Palavras proféticas vêm de crianças. Se eu tenho um espírito humilde, eu vou receber dele e vou me alinhar por causa da exortação que ele trouxe. Estamos aqui? Então, sujeite-se uns aos outros. É um quarto tópico para nós sermos cheios do Espírito Santo. Diante disso, a história da gratidão. Nós estamos encerrando o ano. E eu sei que se você olhar para trás, de 2024, você talvez encontre muitos pontos pretos. Sim? Muitos pontos pretos que não foram bons, que não deu certo, que não sei o quê. Som 2. Cadê você? Que solidão. Aparece. Som 2. Até agora não. Som. Tenho fé. Fé. Com fé, sem fé, não está funcionando. Trocar a pilha é mais fácil. Então, 2024 pode ter sido um ano bem difícil, certo? Para algumas pessoas. E você passou muitas coisas. Mas é possível também que em 2024 você tenha tido vitórias significativas. Não é não? Eu sempre me lembro da história dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. E a Bíblia diz que só um voltou e disse, obrigado, Jesus. Gente, isso é muito a nossa cara, sim ou não?
É muito a nossa cara. Jesus cura a gente de 10 lepras. E a gente, às vezes, eu devo ser grato pelo quê mesmo? Eu não me lembro que o Senhor me livrou de muitas lepras ao longo da vida, né? Então, aqueles 10 leprosos, só um voltou e disse, Senhor, muito obrigado. 10 tiveram as suas vidas radicalmente impactadas, mas só um voltou e disse, muito obrigado. O Senhor abençoou a minha vida. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos com a sua hemorragia, ela tocou em Jesus, a hemorragia estancou, ficou temerosa. E Jesus disse, não temas, mulher, a tua fé te salvou. Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Agora aquela mulher tinha um desafio de se levantar na multidão e dizer, foi eu, Senhor. Contar o que o Senhor me fez. Amém? Então, diante disso, eu quero chamar algumas pessoas muito especiais para compartilhar conosco. De cara, eu não poderia deixar de ouvir aqui o nosso irmão Júnior e Vladina, né? Queria que vocês recebessem com alegria. E depois nós vamos ouvir a irmã Débora. Cadê a Débora? Está lá atrás, com seu bebezinho. Amém, gente. Glória a Deus. Então, sobe para cá. – 2024 foi um ano muito desafiador para essa família, né? Misericórdia. Deixa eles contar. Passa para ela. Bom, não, tudo bem, Pastor tem coragem de mandar eu falar, gente. Porque eu disse assim, meu Deus, eu tenho coragem só para mim não chorar. Porque se eu chorar, ninguém tem mais nada. Fazer o pessoal chorar também. Vamos atualizar os milagres de 2024. Eu me lembro que teve um dia que a gente estava fazendo, quem queria vir aqui na frente, né, fazer uma homenagem ao pastor, no dia do aniversário dele, a gente tem o grupo da célula, eu disse assim, eu vou lá, não tem problema, eu vou falar, só que eu sempre falo as mesmas coisas. Aí agora eu tenho novos testemunhos. Gente, boa noite, né, a paz do Senhor Jesus. O Júnior é o meu milagre de 2024, aleluia. O Júnior teve, no dia 4 de outubro, teve um aneurisma, né? Um aneurisma muito sério. E a gente foi no neurologista, né, neurocirurgião, e o neurocirurgião falou que de 10 pessoas que têm o que ele teve, né, apenas 8 já morriam em casa, né? E das 2 que sobravam, umas ficavam com sequela para sempre, né? Então ele foi guardado pelo Senhor, assim como cada um de nós, né? Tem milagres que a gente nem chega a ver, mas Deus já nos guardou antes mesmo de acontecer, né? E o nosso coração é alegre, né? Porque foi um ano bem que a gente experimentou do mínimo ao máximo do favor de Deus, né? De favor, de saúde, que o Senhor restaurou a saúde dele. Então, se a pessoa não conheceu o Júnior, você vê ele, você não imagina tudo que em outubro aconteceu, o turbilhão de coisas que aconteceu. Às vezes a gente vai fazer alguma consulta lá para a banda da aldeota, e a gente fica contando para os Uber, né, no carro, e eles, rapaz, foi mesmo. Então, assim, foi muito favor de Deus, muito, 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 muito. Então, a igreja, né, foi uma bênção, porque os pastores, pastor maravilhoso, né? Um dia que aconteceu, o que aconteceu com ele, e eu só gritava, né? Jesus, me ajuda, né? E as 2 primeiras pessoas que o Senhor me lembrou, né? Ligue para o pastor. E no dia do aniversário, eu acho que eu falei assim, como é bom morar perto do pastor. E eu vivi como é bom morar perto do pastor mesmo. Porque ele foi muito rápido, né? Tudo foi muito rápido. E ele, a pastora, né, o Rubão, todos assim deram primeiro ajuda, né? E a segunda pessoa foi a Geisca, né? Então é a ação com a oração, né? Sempre vai ser isso, a ação com a oração. Então ele foi meu socorro,
né? O Senhor instruiu, a gente foi no hospital e... E foi muito rápido, né? E tem uma coisa que ele falou, né? Que ele disse, que eu falei que era bom morar perto do pastor, e lá no hospital ele disse assim, não, minha filha, como é bom ter amigos, porque eu fui cercada de amigos naquele dia, né? Todo mundo estava lá, as meninas foram quem podia e foi, e me cobriu de cuidado, me cobriu de amor, né? A minha família também, graças a Deus, eu tenho uma família muito abençoada. E a TGF ela é uma extensão da nossa família, né? E foram dias bem difíceis. Foram dias que eu fui muito esticada, ele também, a nossa casa, né? Porque foi um tempo que eu cresci com o Senhor. Entendi o poder que esse livro que a gente carrega, né, tem, porque isso aí é poder vivo. Eu me apeguei ao Salmo 91 e todo dia eu ficava salmodiando ele nos corredores do HGF, né? Falava, Senhor, o meu marido está guardado em Ti, ele está no Teu aprisco, Pai, o Júnior é guardado, e eu ficava falando e declarando o nome dele dentro do Salmo, ia lá para Efésios e falava e declarava, né, como a Valnice Milhão me disse que ela disse, lembre ao Senhor das suas promessas. E no dia 4 de outubro, que foi quando aconteceu isso com o Júnior, eu ficava lá dentro do banheiro do Hospital do Maracanã, dizendo, Senhor, não permita que o propósito que a gente tem, que não se cumpriu ainda, morra, né? E eu me lembro que no outro dia, acho que foi o Rafael Marcelino da célula do João Paulo, um dos jovens, né? Ele mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, irmã, eu estava orando de madrugada pelo irmão Júnior, e o Senhor falava assim, ó, o propósito não morreu. E eu fiquei assim, irmão, aquilo ali encheu meu coração, porque era uma das coisas que só eu e ele falava no banheiro, né? O Senhor não permita que morra o propósito, que a gente possa vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, assim, todos os dias eu pedia oração e o Senhor sempre dizia, há poder na boca, há poder na declaração, há poder no falar. Então, essa vitória, ela é nossa, né? Porque eu sei que teve muitos corações envolvidos, né? Do menor ao maior, todo mundo falava comigo, mandava uma mensagem, né? Foram alguns visitar, tinha algumas pessoas que foram e conseguiram trocar comigo para mim vir para casa, né? E o Anderson e o Aleph, eu sou muito grata, né? E eu quero dizer que esse aqui é meu milagre 2024 e como a declaração do Felipe falou, né? Ele no louvor é uma nova temporada que vai chegar e eu sei que o favor do Senhor ele vai nos acompanhar, né? Mas eu quero que vocês tenham esse entendimento de que há poder na sua oração, há poder no posicionamento, né? O Senhor me deu uma palavra no começo do ano, no meio do ano, que falava assim, o poder do posicionamento, né? E eu vivenciei isso, né? Porque quando a pessoa está de pé diante da palavra, ela vai se cumprir, independente do que está acontecendo. Deus se move em meio a milagres, né? Se está tudo uma calmaria. Agora, quando o negócio fica assim, ele diz assim, agora é comigo, né? E muitas vezes eu cheguei naquele hospital com meu coração quebrado. Toda vez que era para mim entrar dentro da sala, eu ficava com minhas carnes tudo tremendo, porque o médico vinha dar notícia e eles são muito racionais, porque eles precisam ser, o trabalho deles exige, né? Mas toda vez que eu ia, ele chegava e falava, olha, o caso dele é muito grave. E eu dizia, não, mas vai dar certo. E ele disse assim, Então, assim, ele não me dava nenhum tipo de esperança. Mas quando eu voltava, eu dizia, Senhor, o que os médicos falam, Pai, que tem uma palavra que ele falou para mim, é que aquilo dali era um diagnóstico, não era uma sentença. A sentença é cura, a sentença é milagre, a sentença é promessa. E o Senhor, Ele está de pé diante das suas promessas para cumprir. E eu vivenciei, eu provei e vi como é bom aqueles que confiam no Senhor, como Ele nos ama, né? E eu vi que eu vi o tanto que Ele é amado,
né? Eu vi o tanto que ele é cuidado. Todas as pessoas chegavam, não me faltou nada nenhum desses dias. Do pouco ao máximo, o Senhor me supriu. Coisas que eu nem cheguei a pensar que eu iria vivenciar esse ano, eu vivenciei. Consegui conquistar coisas que eu já tinha esquecido, né? E o Senhor desenterrou e me lembrou: eu sou filha, eu sou amada, a minha casa é guardada pelo Senhor, né? Assim como ele dizia, às vezes chega alguma coisa que ainda chega, né? E ele diz assim, aí ele começa a chorar. E ele diz assim: meu Deus, eu não mereço. Né? E eu digo assim: amor, realmente. Mas é pela graça. É porque ele nos ama, né? Independente de nós sermos ou não perfeitos. Ele decidiu e nos escolheu nos amar, né? Quer falar, amor? Só um pouquinho. Boa noite, gente. Eu não tenho muito assim o que falar, porque ela já falou praticamente tudo, né? O que eu tenho mais é para agradecer realmente ao Aleph e o Anderson, né? Que rendiam ela lá para ficar junto de mim, cuidavam de mim realmente. Eu não, na época que eles me rendiam ela, na verdade, eu não conseguia andar que nem vocês estão me vendo andar. Eu não andava assim, não. Eu andava ou com o auxílio de alguém e tal, muito difícil. E eles foram lá e ajudaram, passaram a noite e foram uma bênção. Graças a Deus que onde eu enxerguei, onde eu tenho muitos amigos, tanto aqui na igreja como no trabalho. Tem muita gente no trabalho que chegou, é nova e eu nem conheço e estava me abençoando. É um favor de Deus, assim, é como o pastor estava pregando, né? O Senhor é misericordioso, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Entendeu? O Senhor é bom, o Senhor é realmente bom, porque eu não me via assim digno de, Senhor, o que foi que eu fiz assim para merecer tudo isso? Porque o médico disse que de 10 morre 8. Pronto, eu era para estar nesses 8 aí, para ter morrido, entendeu? Aí, dos 2 que sobra, um é um milagre. Praticamente ele quase disse isso. Ele olhou para mim, quando ele olhou o laudo lá, ele olhou assim para mim, aí, já agradeceu o teu anjo da guarda hoje? Foi, porque nem ele estava acreditando ali no diagnóstico, né? Porque eu estava ali na frente dele, andando e tal. Então, gente, eu quero agradecer realmente. Como ela falou também, a gente passou por muita coisa ruim, mas também eu vi o favor de Deus na nossa vida. Nós fomos muito abençoados. Coisas assim de que eu enxergava assim, meu Deus, vai chegar o Natal e eu não tenho que comprar, porque não estou trabalhando, né? Não estou recebendo nada, e eu não vou poder comprar o Natal das meninas, né? Mas o Senhor foi e proveu tudo, proveu roupa, me deu condições, né? De que eu pudesse comprar com as bênçãos, de que eu pudesse comprar, comprei uma Bíblia nova, porque assim, quando eu estava no hospital, eu me vi estudando, né? Estudando a palavra e tal, aí eu ficava me questionando, Senhor, como é que eu vou estudar a palavra se eu não tenho tempo? Meu trabalho eu trabalho de dia, chego à tarde, às vezes durmo, quando não tem uma coisa da igreja à noite para me fazer. Eu não estou dizendo que o Senhor fez isso comigo para que acontecesse isso, mas Ele trabalha em cima das oportunidades, né? Já que aconteceu isso, então vamos fazer isso. Aí eu estava na ideia de comprar a Bíblia nova no ano que vem, né? Que é como é o nome da Bíblia? King James. Aí o Senhor queria essa Bíblia. Já que é para me estudar, eu queria ela. Mas ano que vem, quando o INSS liberar o meu dinheiro, que ele ainda não liberou, se tiver alguém que trabalha aqui no INSS, eu peço ajuda. Por favor, me ajude, que eu ainda não recebi. Aí eu recebi, né, uma oferta do pessoal da empresa. Eles chegaram lá e, cara, essa semana foi a semana de que a empresa estava dando os brindes para os funcionários. Aí teve 2 funcionários que receberam os brindes e fizeram uma rifa, rifando, e o valor eles me deram. Meu Deus do céu, eu só não chorei na frente deles. Mas aí, quando eles saíram, eu agradeci muito. Aí eu, amor, vamos comprar a Bíblia. Vamos sim. Chamamos o Uber, aí a gente foi, compramos a Bíblia. É essa daqui, tá de promoção até, olha, coisa boa. Tá de promoção. Ela é mais de 400, tá de 200 e pouco. 230, né? Pronto. Para quem quiser ir lá, eu acho que ainda tá. Então, gente, quiser estudar a palavra. Então, eu ainda não peguei fundo em estudar, porque eu não estou enxergando com esse olho. Mas vez ou outra ele dá assim, dá o ar da graça assim, aí some. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. A minha Bíblia está lá guardada e eu vou estudar ela sim.
Então, queria muito agradecer a quem me ajudou, a quem orou, pelo amor de Deus. Quem orou por mim foi vocês que me salvaram. Eu acho que tem gente aqui que nem me conhecia pessoalmente e orou por mim. Meu Deus, como é que pode isso? Entendeu? Então, foram as orações de vocês que me salvaram. Então, o que eu tenho mais é só agradecer mesmo. Isso é coisa que pergunte para o homem, João Paulo. João Paulo está perguntando se o propósito é mais um menino. Hã? É profético? Amém, gente. 2024 nós somos muito abençoados com esse milagre na vida do Júnior, né? Muito mesmo. Queria chamar aqui também a Débora. Cadê a Débora? Essa Débora, essa menina maravilhosa. Gente, eu tenho uma história para contar sobre essa menina. Não sabia que era a irmã da Dalila. É muito engraçado as coisas. Quer subir? Sobe. Quando ela era mais novinha, se eu não me engano, ela até ia também lá na ótica, não era, Marta? Às vezes, não? Não sei. Mas eu sempre que via essa menina, ela era uma jovenzinha, e eu e Marta gostávamos muito dela sem nós nunca termos trocado uma palavra. E aí os tempos passam, e essa menina aparece aqui exatamente na igreja onde a gente está pastoreando, né? E ela se converteu, aceitou Jesus, é irmã da Dalila, né? Que a Dalila teve um tempo com a gente aqui quando era novinha, foi para o shopping da vida, como a minha esposa diz, e graças ao meu bom Deus voltou recentemente, e hoje está forte, servindo o Senhor com as crianças, com as crianças, que lindo, que maravilhoso, né? Estamos muito felizes com a vida da Dalila, e de brinde nós temos essa preciosidade, que é a esposa do Theo, que é um outro tesouro, do Joel, que tem o Theo, né? Theo é meu filho. E não, pois é, o Joel que tem o Theo. O Joel, que é o esposo dela, menino maravilhoso. Está aqui o Joel? Cadê o Joel? Está lá. Cuidando do... Não é o Theo, aquele ali. É o Daniel, aquele ali. Então, uma família linda, né? Família linda. E hoje ela tem uma história também interessante para contar para a gente de 2024, né, filha? Boa noite, igreja. Eu me chamo Débora. E hoje eu estou aqui para contar um milagre que Deus fez na vida da minha família. Em agosto, minha mãe estava fazendo uns exames e um deles teria que ser feito no hospital, né? E desse exame que ela foi fazer, ela ficou 36 dias na UTI. Terminando esse exame, uns 3 minutos para terminar, ela passou muito mal. A pressão dela chegou a quase 30. E rapidamente socorreram ela, né? E ela ficou estável. No outro dia, fazendo exames, descobriram que ela teve um aneurisma cerebral hemorrágico. Mas ela estava, né, estável, e no outro dia repetiram os exames, descobriram mais de 2 aneurismas cerebral. 3 no caso, né? E depois que descobriram esse segundo aneurisma, ela simplesmente dormiu. Ela não tinha mais... Ela como se ela tivesse um sono profundo. Ela não falava, ela não abria os olhos. Era como se tivesse em coma, né? E assim ela permaneceu por 4 dias. E depois de 4 dias ela se acordou, e a gente fica muito feliz porque a gente oramos muito para que isso acontecesse, né? Mas o que a gente não sabia era que a gente ia levar mais uma rasteira, né? Eu não sei se vocês sabem, mas quem tem aneurisma cerebral, eles não podem tomar anticoagulante, né? Por conta que o sangue ele afina, né? Eles não querem que o sangue aumente, né? Então ela ficou uns dias muito bem, mesmo com os 3 aneurismas, né? Falando, andando. E até que na segunda-feira a saturação dela começou a baixar, colocaram no oxigênio e não supria, colocaram a máscara, não, vamos ter que entubar a Bárbara. Isso na segunda-feira, 11 horas da noite.
Entubaram ela, né? A gente não sabia ainda, né, dessa intubação. Quando foi na terça-feira, minha irmã e meu pai estavam indo, né, para a visita, e minha prima, ela trabalha nesse hospital. E aí ela ligou. A gente não entendia nada, né? Assim, ela ligou chorando muito, só pedindo para colocar o joelho no chão e orar, porque a minha mãe, ela teve 2 embolias pulmonar, uma em cada pulmão, o que fez com que ela tivesse 5 paradas cardiorrespiratórias. Foi muito difícil quando eu estava em casa, né, porque eu não podia ir todos os dias, eu ia mais no domingo. E naquele momento eu só me ajoelhei e pedi muito a Deus que deixasse a minha mãe. Mas eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade na vida dela. Mas que eu creio que se ela viver, vai ser para a tua glória, vai ser para ir para a casa do Senhor. E eu botei um louvor e eu adorava, louvando, sabe, nenhum momento perguntando por quê, eu só adorava. Botei o meu filho no colo e era andando pela casa e orando. Passou uns minutos, a minha irmã me ligou, né, disse que ela estava estável, mas que o doutor disse que era muito grave, né, e palavras do doutor, ele falou assim, agora a gente tem que orar, porque a gente vai iniciar um medicamento e a gente está descobrindo a mão para cobrir o pé. Né? E naquele momento eu falei para minha irmã, Dalila, eu creio que o remédio vai fazer efeito só onde ele é para fazer. E para a honra e glória do Senhor, o remédio não afetou em nada na cabeça dela. Né? Só tratou o que ele tinha que tratar. Uma coisa que eu não me esqueço depois, né, que graças a Deus ela todos os dias, né, ia melhorando, diminuindo o oxigênio, a sedação, e ela acordou, né, fizeram a extubação dela, e passou uns dias, o doutor foi falar com ela, né, eu não me esqueço de nunca o que ele disse para ela. Ele disse assim, Dona Bárbara, a senhora acredita em Deus? E ela disse, eu acredito, mas tudo que eu passei, eu pensei que eu não iria sobreviver. Mas as minhas filhas, meu genro, têm muita fé e oraram muito por mim. A igreja que eles frequentam também. E ele disse assim, pois, Dona Bárbara, eu vou lhe falar uma coisa. Aqui a gente somos um hospital muito bom mesmo, mas quem lhe salvou não foi a gente. Porque teve um período aqui que a gente não tinha mais o que fazer. E quem fez tudo foi ele. E foram 36 dias muito difíceis. Foram 36 dias de uma tempestade que não parecia ter fim. Mas a gente sabe que depois da tempestade, o céu ele se abre e junto dele vem um lindo arco-íris. Então eu quero dizer que eu e minha família somos gratos a Deus porque grandes coisas ele fez pela minha família. E para a honra e glória dele, minha mãe e meu pai estão na casa do Senhor. Né? É como o Júnior falou, Deus ele não fez isso, mas ele, né, fez uma ponte para que ela pudesse, né? Porque era uma coisa que a gente orava muito. E parecia que não ia acontecer, mas hoje ver eles dois na casa do Senhor, meu Deus, glória a Ele. Então, a gente estamos muito felizes, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Obrigada. Amém, que coisa boa, gente, que coisa boa. Eu também gostaria muito de agradecer, gente, a equipe médica, né? Geralmente, quando a gente conta testemunho, a gente louva a Deus pela mão de Deus, pelo milagre de Deus. E está certo, mas existe as mãos dos profissionais de saúde, né? Que são esses heróis incríveis, maravilhosos, que lidam com a vida e a morte todos os dias, né? E eu gostaria também, sempre que quando eu vejo um testemunho, eu sempre me lembro do profissional médico que estava por trás, que esteve por trás, e são equipes, né, que estão salvando vidas, e junto com Deus e eles, e a fé e a medicina, o pessoal fala que fé e medicina e ciência não se
não anda junto, isso é conversa. A fé não anda junto com a má ciência. Com a má ciência, mas com a ciência verdadeira, a fé não tem problema. Andam juntos. Não é? Na verdade, a ciência foi Deus que fez. A biologia, química, tudo é de Deus. Foi Ele que fez. Então não tem contradição nenhuma com essas coisas. Agora, a má ciência, sim. Aí nós temos problemas com essa. Então, eu sou muito grato pelos médicos, né? Eu queria que a gente aplaudisse a vida deles, né? Por esse trabalho incrível que eles fazem, né? E semana passada também nós tivemos aqui a mãe do Diego, né? Diego, foi semana passada que começou? A mãe do Diego também está hospitalizada. Se não estou enganado, ontem foi para a UTI, foi antes de ontem, também foi entubada, né? Ainda está entubada no momento. Então, o estado dela realmente é crítico, mas a gente já ouviu notícia que ela já está reagindo. Né? Então, meu Deus, que tremendo. É uma senhora de 73 anos de idade, não é? Está na luta. E nós estamos crendo, amém, irmãos? Estamos crendo e vamos orar também pela vida dela e termos ela aqui de volta, né? Se esse é o plano de Deus na vida dela, ela está de volta aqui para também louvar a Deus juntamente conosco. Amém, gente? Então, já estamos tendo boas notícias do seu corpo reagindo aos procedimentos que estão sendo feitos. Muito bem, ainda dá para a gente ouvir mais uma pessoa que eu não chamei. Tá? Então, agora eu vou estender para você que no seu coração você está desejando. Eu queria tanto falar disso que Deus fez comigo nesse ano. Eu quero ser grato a Deus por essa coisa. E quero chamar você. Amém? Não vou te adular. Não vou chamar o Ministério de Louvor. Na verdade, pode vir o Ministério de Louvor. Mas por outro motivo, não é para te emocionar. Como é? Não. Cadê o louvor? Amém. Já já nós vamos encerrar o nosso culto. E... Oi. Tu quer falar, cara? Glória a Deus. Tu quer ser grato pelo quê? Não, por tudo não. Não, vamos não, assim não. Tudo não é nada. É pelo quê? É pelo carro novo, pela casa nova, pelo quê? De onde ele me tirou. Isso, agora pode. Opa, boa noite, igreja. Paz do Senhor para todo mundo. Felicidade também. Eu queria agradecer a Deus, a Jesus Cristo também, muito importante ele, sobre o que ele fez por mim. Ele me tirou... Vou ficar aqui mesmo. Ele me tirou do abismo, da escuridão, das profundezas mais profundas que você possa imaginar. Ele me tirou de lá. Eu estava para ir mais fundo ainda. Mas quando eu comecei a sentir dores no meu corpo estava avisando que algo estava errado. E quando eu comecei a sentir aquelas pontadas que vêm, eu falei, Deus, por favor, se o Senhor ainda está aí, me tira daqui. Eu não sei mais voltar, eu estou perdido. E aí, uma semana depois, um amigo foi lá em casa me convidar para TGF. E depois eu não saí mais daqui. Ele voltou a trabalhar, eu comecei a frequentar a célula do Beto, e fui sozinho mesmo, decorei o caminho na primeira ida, e fui sozinho. Aí conheci o pessoal da célula, conheci o Felipe, comecei a conhecer mais o Beto, aí eu trouxe meu irmão também, que está em algum... Ele tá onde aí? Tá ali meu irmão também, comecei a trazer ele também. E Deus me transformou em mais ou menos uns 4 meses. 4 meses, eu mudei completamente. Da água pro vinho, em 4 meses. Eu não acreditei. Eu mesmo não acreditei. Mas estou aqui. Estou aqui porque Deus faz coisas impressionantes. Isso é verdade. Sou grato também pelo emprego que ele me deu no começo do ano. Por mais que eu tenha ficado pouco tempo, mas isso aí foi vacilo meu, tá? Eu vacilei e aí eu perdi, né? Se eu não tivesse vacilado, eu tava lá ainda. Mas foi vacilo meu, então eu perdi. Mas ganhei experiência. Aí recentemente teve um concurso dos Correios. E eu fui fazer o concurso, né?
E eu passei no concurso, tô acima da média, agora é esperar me chamarem para trabalhar, que é o que eu quero. Tô louco para trabalhar, me chamem. Glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Agora eu entendi o tudo que ele disse. Eu vou agradecer por tudo, né? Amém, filho. Que Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Amém, gente. Alguém mais? Bom, boa noite, igreja, paz. Me chamo João Vitor, para quem não me conhece. Eu sou o João Vitor da Letícia. Eu sou a Letícia do João Vitor. Tô imitando aqui a Marisa e o Holiday. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela essa esposa maravilhosa que Deus me deu. Eu aprendi muito esse ano com ela. Na verdade, todos os anos, né? Mas eu acho que era uma frase que minha sogra falava muito, que a gente não era casado, né? E aquilo me incomodava muito, porque eu gostava muito dela, né? Eu gosto, cara. E esse ano de 2024, realmente a gente se ligou, né? E eu sei que a gente passou por muita coisa no início do casamento, foi muita... O povo disse que as tribulações vêm depois, a gente foi logo no início, né? E hoje eu sei que estou casado e muito bem casado. E quem está perto dessa mulher, sugue tudo que ela tem, porque essa mulher é uma mulher de Deus poderosa. E esse ano de 2024 foi um ano de muitas conquistas que a gente teve, né? A gente conseguiu aprender a administrar o nosso dinheiro, né? E eu tomei essa posição porque eu sempre jogava o dinheiro na mão dela. Vai, fica com o dinheiro aí. Só que nunca dava certo, eu tomava da mão dela, né? Mas eu me propus a administrar o meu dinheiro, a ser o administrador da minha casa. E para honra e glória dele, porque eu sempre falava assim, Senhor, me ensina a ser um bom administrador, me ensina a administrar o meu dinheiro, a cuidar da minha esposa, a ser um bom marido. E graças a Deus a gente foi conquistando as nossas coisas e foi assim, gradativamente, né? Foi do sofá, foi da televisão, foi do rack, foi da estante, né? Da mesa, né? Então, parece até besteira, né? Mas foram conquistas que a gente foi conquistando e era o que ela sempre quis. E graças a Deus terminei o Rema, né? Foram 2 anos, mais 2 anos de muita peia, pessoal. Pra mim, né? Para os outros acho que foi uma maravilha, né? Mas pra mim foi muita peia. E 2 meses atrás, mais ou menos, ou foi 3 meses atrás, eu tava na bicicleta e tinha acontecido alguma coisa que a gente precisava de um transporte. E eu vinha pagando o meu transporte, né? E eu falava assim, vou pagar, se vier bem, se não vier, tô de bicicleta, tá tranquilo. E aí, apareceu algo que eu precisava do transporte. Eu falei, caraca, eu tô pagando um transporte e não uso de algo poderoso que Deus me deu, que é a declaração da palavra. Quando foi, eu fiz um vídeo, eu vou postar esse vídeo vai ficar na minha mente e ainda eu vou postar. E tinha uma frase que o diretor do Rema falou. E aquela frase tinha ficado na minha cabeça. E eu comecei a declarar Efésios. E comecei a declarar, Pai, obrigado. Eu não pagava mais assim, não vou pagar aqui, não. Eu pagava declarando a palavra, né, o nosso consórcio.
E um certo dia a gente estava na reunião com o João Paulo dos jovens, né? E eu tinha acabado de chegar do trabalho e nós lá na reunião, muito bem lá, e eu olhando o celular, baixei a tela aqui do celular e tinha uma mensagem lá, Só um adendo aqui. Não façam isso de na reunião ficar olhando o celular, nem no culto. Só uma observação. Mas eu não estava olhando o celular, foi só uma rapidinha. Aí, quando eu olhei, tinha lá a mensagem, né? Tinha a mensagem lá, parabéns, você foi contemplado por sorteio. E aí, hoje, eu posso dar graças a Deus, porque não foi o meu dinheiro que comprou, mas foi a declaração da palavra de Deus que fez tudo acontecer. E hoje a gente não está aqui agora, vai chegar, dizendo a mulher que chega dia 1º de janeiro, mas é meio difícil, né? Dia 1º de janeiro é feriado, né? Pode ser antes agora, ou pode ser depois, mas já está feito e a gente está com o nosso transporte. Amém, amém. O pastor disse que vai acabar. Não, vai acabar. Amém, gente. Queria dizer também que esse ano foi, pra mim, né, foi um ano assim de... E compramos 2 calopsitas. Pera, isso aí foi um trauma que Deus me curou, né? Porque eu amava uma calopsita, ela morreu, mas agora eu tenho 2. Enfim, acabei de comprar uma hoje, gente, tão feia. Enfim, esse ano foi um ano assim... Também de realização profissional, né? Esse ano eu me formei, graças a Deus. Depois de longos 5 anos, enfrentando 2 transportes para chegar na UES. Muito cansativo. E Deus me surpreendeu muito, porque eu fiz a minha apresentação do TCC em uma semana e na outra eu já fui chamada para trabalhar. E numa empresa boa, né? Trabalhei no SESC, foi temporário, mas... Foi uma experiência assim, muito bacana de conhecer pessoas muito legais, né? De exercer aquilo que eu passei tanto tempo estudando, né? Para exercer. Então, eu vi muito favor do Senhor, muitas bênçãos do Senhor chegando às nossas vidas, né? Então, há muito tempo de plantar, mas há um tempo de colher, né? Então, se você tem um tempo de plantar, fique firme na palavra do Senhor. Não saia, não fira a terra com a sua palavra, né? Mas abençoe, regue a sua semente com a palavra. E não se esqueça do que o Senhor já prometeu para você, porque Ele é fiel para cumprir. Amém. Coisa boa, né, gente? Quê? Abriu-se a porta. Agora se abriu a porta. Só um instantinho, tá bom? Mas tem que ser agora? Ou pode esperar? Então, assim, nós estamos tendo um depoimento aqui de cura num casamento, né? Talvez vocês não tenham entendido a frase que ele disse, que a minha esposa disse que eles não eram casados. Eles são casados, no papel. Mas nem sempre o que está casado no papel está casado. Você compreende o que eu digo? Por isso que nem sempre o casado está casado. E o que a gente quer é que case. Sim ou não? Porque se o cartório fizesse milagre, era benção. A gente juntava todo mundo no eito aqui, bora, assina. E saía todo mundo casado. Não. O casamento acontece no coração. É quando o casal decide se unir um com o outro. Virar uma carne, como a Bíblia diz, né? Então, era disso que eles estavam falando, que nesse ano de 2024 eles se encontraram mais como casal, se uniram, né? E eu tenho pregado nessa igreja, eu tenho dito que a razão por que suas finanças estão quebradas é porque você não se une com a sua mulher. Eu tenho dito isso muitas vezes. Entra no ouvido e sai no outro, porque você quer. Mas quer curar suas finanças? Ame sua mulher. Quer curar suas finanças? Ame seu marido. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você não sabe para onde que o dinheiro vai.
E às vezes uns ganham tão pouco e vivem bem. Tem um milagre, irmãos. Quando Deus está envolvido, é bom. O Senhor disse que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, porque é desse lugar que Deus derrama a sua bênção. Que lugar? Da união. Não se une, vão levar pau na vida. Vai levar chibata nas costas. Porque o que a Bíblia diz que para o tolo só tem vara. Então, enquanto eu não largar a minha tolice, eu vou continuar levando vara nas costas. Enfim, só para reflexão da igreja. Vamos voltar. É 2024, é tempo de gratidão, né? Mas é só essa explicação da palavra que o João Vitor está falando. E fico feliz demais por esse depoimento, que é um depoimento acerca de restauração, de cura da família. E a gente tem expectativa que nesse ano de 2025 o Ministério de Homens venha com força e produza 100 vezes mais nesse ano de 2025 e levante homens aqui com força, com poder, com graça, estatura, graça e sabedoria diante de Deus, diante dos homens, porque a gente acredita que a cura da terra está com os homens. E mulheres, não venham com negócio de feminismo. Queira ter um marido curado do seu lado. Ele vai ser um grande homem para você e pai para os seus filhos. Se o seu marido tiver ferido, se o seu homem tiver ferido, não vai fluir as coisas em casa. Conserte o homem e você conserta o mundo. Se o homem estiver exercendo o seu papel de sol, a terra vai estar nutrida, porque ele está no seu lugar. Então nós esperamos em Deus que esse ano de 2025 seja um ano tremendo aqui para os ministérios de homens e para o ministério de famílias. Amém? Nós vamos ouvir ainda a Maísa. E temos mais 2 candidatos aqui. Um grande milagre que aconteceu esse ano de 2024, né, gente? Nós não poderíamos deixar passar. Mas antes disso, nós vamos ouvir a Emanuele. Cadê a Emanuele? Ela foi Tá mamando a criança. Vem para cá, Maísa, tu antes. Vamos ouvir a Maísa Helena. Senhora Malícia Helena e o senhor Igor. Paulo Igor. Quer subir, quer ficar aí? Fiquem à vontade. Amém. Eu tinha desistido, gente. Eu estava na lista do pastor, mas tinha desistido. Mas eu preciso agradecer a Deus, né? Ele falou, então, amém. Eita, tá bom. Ele só golfou, só meio litro. Esse ano essa criatura nasceu, o Dominique, e o nome dele significa aquele que pertence ao Senhor. Quando a gente casou, a gente sempre falava que ia ter 2 filhos, a Aurora e o Dom. E Deus mandou a Aurora e depois o Dom. Sendo que o meu marido disse que encerrou. Mas é Deus que sabe. A fábrica está funcionando ainda. Está funcionando, amor? Ele está traumatizado, porque ele pariu junto comigo. E quando eu engravidei do Dom, o Senhor já tinha me falado sobre o Dom, que ele viria, e todo mundo já tinha sonhado com esse menino, que era um menino, e todo mundo já sabia. E eu, ficava, Senhor, espere só mais pouco. Mas o Senhor mandou o Dom, e desde o primeiro exame que a gente fez, da primeira ultrassom, os exames do Dom davam alterados, né? Não vou olhar para trás, não vou chorar. Então, os exames do Dom davam alterados. E o que o médico dizia era que a primeira médica que a gente foi, que fez o primeiro exame, que é o exame da translucência nucal, que esse exame é muito importante. Quem está grávida sabe, quem teve bebê, esse é um exame muito importante para detectar qualquer malformação genética. E o do Dom deu alterado. Então, na hora que eu vi na tela, eu já percebi. E a médica foi muito cética, né? E ela falou, olha, ela não sabia que eu sou da área da saúde, que eu entendi o que ela estava falando. Então, ela só falou assim, enquanto ele está dentro da sua barriga, a gente não pode fazer nada. Volte para a sua médica e veja o que ela vai dizer. Sendo que o Igor não entendeu, né? Que tinha dado alterado, ele não sabia o que significava isso. E o que significava era que o Dom provavelmente poderia nascer com síndrome de Down. E eu já saí daquele consultório
tremendo. Mandei uma mensagem para Ellen, mandei uma mensagem para minha amiga que é médica. E minha cabeça já, de quem é da saúde, já começa a pensar 1 milhão de coisas, né? Como é que eu posso fazer isso daqui, outro exame, o que, isso e aquilo. E, enfim, continuamos, voltamos para casa e eu digo, amor, mas o que é e tal? Aí eu fui explicar para ele. E aquilo é um grande baque, porque a criança está dentro da sua barriga, realmente você não consegue fazer nada. E aí a gente começou numa grande campanha de oração sobre a vida desse menino. E todos os outros exames, até o penúltimo exame, dava alterado. No penúltimo exame, que o último foi no dia que ele foi nascer. E esse rapazinho, ele se virou para dentro de mim, ele já estava encaixado, então ninguém conseguia ver o rosto dele. A médica uma vez tentou de toda forma, eu fiquei muito dolorida, mas a gente não conseguia mais ver o rosto do Dom, porque o exame ele não tinha nariz. E não ter nariz é uma das características que pode nascer com síndrome de Down. O nariz dele era hipoplásico, que é um nariz que não se desenvolve. Então, ele tinha uma idade gestacional e ele não tinha o osso do nariz. Mas o coração dele estava ok. A gente fez um exame só do coração e estava ok. E tinha outro exame para fazer? Tinha. Tem o NIPT e tinha a miniocentese. Sendo que esses exames, eles dão o diagnóstico. E eu não queria um diagnóstico, a gente queria um milagre. E nisso eu estava no Rema e sendo bombardeada pela palavra da fé. Então, eu só tinha uma opção, crer. Então, as meninas da intercessão pegaram muito junto comigo. Nós saímos de um exame e o Senhor falou para mim, vá na casa do pastor. Nós chegamos lá na casa do pastor e o pastor ficou, o que foi que aconteceu? Você não é assim, você agenda, né, as coisas. E nós chegamos lá e contamos para eles e oramos e continuamos nessa guerra, que para mim foi uma grande batalha. Mas Deus cuidou em todos os detalhes, né? Não dá tempo de contar aqui, mas visões, sonhos, palavras de pessoas que não me conheciam, não sabiam nem que eu estava grávida de um menino. As pessoas vinham e falavam. E o Senhor foi cuidando de tudo ao longo desse tempo. E, Senhor, as palavras, teve uma semana de oração. Teve uma semana de oração que a Aldísia viu o bebê dentro da minha barriga. E a Aldísia disse que ele estava oprimido. E o bebê, e o Dom também não mexia tanto dentro da minha barriga, ele era bem mais tranquilo do que a Aurora. E nesse dia que a Aldísia orou, tem até foto, ele não parou de mexer de 9 horas da noite até as 11 horas. E eu, meu Deus, ele não para mais de mexer, ele se rebulia dentro de mim. E o Senhor sempre trazendo uma palavra. A Ana Carla tinha sonhado com ele, que ele era perfeito, que ele era bem gordinho e que ela balançava, ele chega e ficava cansada. E ela não sabia ainda do exame. A Jéssica também disse que orava com a Aurora sobre a respiração da Aurora e declarando coisas sobre a vida da Aurora. Diga, amiga, não é a Aurora, é o Dom. E aí ninguém sabia porque eu ainda não tinha contado. Eu falei, o Senhor vai avisar aqueles que vão se levantar comigo. E o Senhor avisou aqueles que iam se levantar comigo. Então as meninas pegaram muito forte na oração. E para mim foi um crescimento gigantesco na fé, porque quando você não tem como fazer, é quando Deus faz. E nós orávamos chamando Ele à existência e de que Ele seria perfeito. E até a professora do Rema veio aqui, orou e ela gritou no microfone, Ele é perfeito, e ela não sabia. Então foram muitas e muitas e muitas coisas que o Senhor foi levantando, foi falando, foi trazendo e me cercando todo o tempo com a sua infinita bondade e misericórdia. E o penúltimo exame foi o dia que eu fiquei mais tensa, porque para mim o milagre já estava feito. E amém, ele já está feito, meu filho é perfeito. Eu não aceitava nenhuma doença, porque Cristo é aquele que cura. E Deus não causa doença no seu povo. E eu me mantive muito firme. Deus sabe o quanto eu estou cansada. Desse ano foi muito difícil. Mas, nesse penúltimo exame, nós fomos e continuou dando a mesma alteração. Eu já estava com 37 semanas, quase 38. Então, tipo assim, ele vai nascer. E o exame ainda está alterado. E este dia eu cheguei, eu fui para o Rema. Eu saí do exame, fui para o Rema e cheguei lá, eu estava muito cansada. Porque a fé ela exige de você um posicionamento.
Mas a gente se cansa de estar crendo. Abraão foi o pai da fé, mas eu tenho certeza que ele cansou em algum momento. E Deus o levantou. E nesse dia eu estava muito destruída. Eu falei para a professora, eu chorei a aula inteira. Eu falei, professora, ore por mim, por favor, porque eu não estou conseguindo mais lidar com isso. E ela orou, e eu me recompus, e continuei, me formei, ele nasceu no meio de tudo isso. E no dia que a bolsa estourou, foi o último exame que a gente faz antes do bebê nascer. E o médico, eu deitei, eles são muito céticos, né? Eles são cientistas, né? Eu entendo. Mas eu me deitei e ele falou assim, você não fez o NIPT? Eu não. Você não fez a amniocitase? Não. Você sabe que deu alteração? Sei. Você sabe o que significa? Também. E aí ele foi medir o Dom. E o Dom, como já a bolsa já tinha estourado, ele havia se mexido. Então a gente já conseguiu ver o rostinho dele pela ultrassom. E eu me deitei naquela maca numa certeza absoluta que meu filho era perfeito. E ele mediu 4 vezes. Como eu entendo um pouco, eu vi ele medindo. Aí ele falou para a moça que escreve. Aí ela, tem certeza? Aí ele mediu de novo, mediu de novo, mediu de novo. Simplesmente o nariz dele cresceu o que precisava. De uma semana para outra, porque eu estava com 37 e ele nasceu com 38, uns quebrados. E ele, olha, esse exame está perfeito, eu sei que está perfeito. Eu sei que ele está perfeito. E parir esse menino foi uma guerra espiritual. Porque parecia que o cão ia se materializar. E eu não aguentava mais aquela guerra na minha cabeça. Foi muito difícil parir esse menino, gente. Vocês não têm noção. Não só pela dor, mas porque era uma guerra. E as meninas se levantaram em oração. E meu marido foi muito forte, porque a gente resistiu até o fim. E na hora que ele foi nascer, eu me acalmei. Aí a Edine falou, você quer que eu bote uma música? Amiga, bota Santo Espírito. E ali naquela música, no silêncio, eu não dei um grito. Esse menino nasceu. Enrolado 4 vezes no cordão. E de costas. Então, quando ele nasceu, a enfermeira já chamou a equipe, porque achava que ia ter que colocar algo para ele respirar, porque ele estava muito enrolado. E ela foi desenrolando, desenrolando, e ele de costas, a gente não conseguia ver a cara dele, porque a gente estava crendo no milagre. E quando ela virou a cara dele, que a gente viu que era a própria Aurora nascendo de novo. Né? A enfermeira ficou muito impactada, porque eu falei para ela, olha, doutora, eu estou passando por isso, já tem muito tempo, eu estou muito cansada. E ela ficou comigo até o fim, ela pegou junto, ela fez tudo, e eu sei que ela também foi impactada por esse testemunho. E a nossa bênção, aquele que pertence ao Senhor, nasceu perfeito como nós declarávamos. Não precisou passar por nenhum tipo de procedimento, veio direto para o peito, já ficou comigo o tempo inteiro. E esse é o nosso milagre. Eu jamais pensei que eu fosse passar por algo do tipo, porque Deus sempre fala sobre dons de cura e é muito difícil você estar dentro do barco. É muito mais fácil orar por alguém do que orar pelo seu próprio milagre. E o dom é o meu milagre desse ano. Amém? Amém. Amém, igreja, paz. Também queria falar aqui um outro milagre que aconteceu na nossa vida, né? Que para mim também é um milagre. Quem me conhece aqui sabe que eu estudo para concurso já tem muito tempo. Meu primeiro concurso foi em 2013, que eu estudo para a área militar, né? Que é a área que eu me identifico. E a minha mãe sabe, minha esposa sabe que eu nunca gostei de estudar. Então, para quem quer prestar um concurso, sabe que é muito difícil, principalmente aqui no Ceará. E como eu queria estudar, né? Recuperar esse tempo perdido da escola, então eu nunca procurei um emprego fixo, né, de carteira assinada, porque ia tomar meu tempo, então eu queria focar nos estudos. E mediante a isso eu fui e comecei a fazer várias coisas diferentes, né, vários bicos. E quando foi antes, para mim poder ter tempo para estudar. E essa jornada muito cansativa, né, eu já tinha a Aurora, e eu já estava trabalhando em 3 cantos diferentes, estava trabalhando de motorista para um casal de juiz, estava fazendo entrega para a Shopee, para 2 pessoas diferentes. E foi nessa época que...
Não tava não. Nessa época não. E teve um mês que, quando eu estava trabalhando nesses 3 empregos, que eu saía de manhã, muito cedo, aí chegava do trabalho, ia direto pro cursinho à noite, que eu fazia o cursinho, né? E do cursinho eu chegava para casa e ia estudar de madrugada também. E nesse mês, eu me lembro que teve uma semana lá que eu saía de casa, via a Aurora dormindo, e chegava em casa, a Aurora estava dormindo. E teve um dia que eu fui tomar banho e eu não aguentei, né? Eu sentei lá no vaso lá e comecei a chorar e falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Porque era 3 empregos e eu não conseguia nem ver minha filha mais, né? E eu disse, Senhor, eu não aguento mais isso. Eu tenho que passar nesse concurso. Porque o que eu queria era dar uma boa condição para minha filha, né? Um colégio e tal, um plano de saúde, porque até hoje quem paga o plano de saúde dela é o meu sogro, dela e da minha esposa. Por causa disso. E eu acho que foi nesse dia que eu falei com Deus que ele veio com a mão dele, né? Porque tem aquele negócio que a gente faz até onde a gente consegue, mas o milagre quem faz é Deus. Então foi nesse dia que eu acho que o Senhor disse assim, pode deixar que agora é comigo. E foi aí que eu consegui, né, passar no concurso, fiquei dentro das vagas do concurso da Guarda Municipal de Fortaleza, e esse foi o meu milagre, né? Já venho agora, passei por todas as fases, graças a Deus, e o Senhor deu um presente de Natal pra gente no dia 23, que foi a nomeação da gente do concurso, né? Era uma coisa que não estava previsto para esse ano, né, só para o ano que vem, e olhe lá, sabe quando, porque mudou o prefeito, mas o Senhor providenciou aí essa nomeação, esse presente de Natal. Deus te abençoe, meu filho. Que bênção, que coisa boa. Amém, gente? Feliz demais pela vida dessa família. Odinã. Calma. Venha cá, minha filha. Aleluia. Gente, o Odinã casou. Amém, gente, Pai do Senhor. Tô nervoso. Eu vou ser breve, mas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Tem um vídeo que é esticado, né? Mas é sobre o milagre, né, da família. Deus ama a família. E a partir do momento que você entende o que é isso, que você começa a praticar isso, Deus começa a operar. E quando eu conheci ela, eu sempre dizia, você quer casar? Você quer casar? Ela, quero. Você tem certeza? Pois se for namorar comigo, 1 ano a gente casa. Ela portou dentro. E Deus abençoou dentro de 1 ano, a gente namorou, noivou e casou, né? Em 1 ano, certinho. Foi meio mês, foi. E aí, no período que a gente estava próximo a se casar, ela sempre dizia, marque a data e deixa Deus operar. Marque a data e deixa Deus operar. E a gente marcou a data, né? Só que antes de marcar a data, a gente já estava planejando algumas coisas. E eu estava na Avenida Rua Barbosa, no sinal, na moto, parado, e orei assim, Senhor, eu quero acessar o seu bolso. Porque eu vejo muita gente dentro do casamento ganhando milagres, recebendo bênçãos, sendo abençoado, sendo ofertado. E aí, isso foi numa terça-feira. Na sexta, a gente comprou o vestido dela e em volta de 7 horas eu sofri um acidente de moto, né? Na mesma Avenida Rua Barbosa. Desculpa, pastor. E eu me lembro que eu bati, estava no trânsito, né? E o carro da frente freou, não deu tempo de eu frear também ao mesmo tempo. E eu bati na traseira de um Cobalt e eu voei, caí no chão. E a primeira coisa que eu falei, meu Deus, não acredito que está acontecendo comigo, isso. Mexi minhas pernas, mexi meu braço, saber se estava tudo ok. Fecharam a rua, né? Me tiraram estava estirado no meio do chão. E aí, eu me lembro que passou mais ou menos 1 hora, ela chegou chorando e eu rindo. Mas por que tu tá rindo? Meu filho, eu tô vivo, daquele milagre melhor.
Eu falei, filha, a gente vai cancelar o seu vestido, porque eu não vou ter mais dinheiro para poder fazer o casamento. Porque vai ter que pagar seguro, comprar remédio. Ela, não faça isso, deixe. E aí, acho que uma semana depois, ela estava na célula e ela estava chorando com as irmãs. Perguntaram, por que ela estava chorando? Não, porque o noivo dela... Quer falar essa parte? Pode falar. Quando ele sofreu um acidente e quis cancelar o vestido, eu não deixei. 2024 foi o ano em que eu mais dei passos de fé, né, na minha vida. Então, quando eu não permiti que ele cancelasse o vestido, eu já vinha orando por um bolo, que eu queria um bolo específico. E era um bolo muito simples. E eu disse, não, eu estou orando por um bolo, eu sei que o Senhor vai abençoar, então não vai cancelar o vestido. E ele sofreu um acidente na sexta. Na terça-feira, a irmã Priscila, muito sensível ao Espírito Santo, chegou para mim e disse assim, o que é que tu já tem? Eu disse assim, irmã, não tem nada, só um vestido que ainda vai chegar. Que eu comprei na Shopee. E aí, quem quiser o link. E aí, e o do civil foi na Shein. E aí, ela teve ajuste. A irmã que deu o nome, ficou perfeito. Só os ajustes porque eu comprei maior. E aí, ela disse, irmã, o Senhor inclinou a mim, aí eu ali presentear com um bolo. E ali eu comecei a chorar. Não, então eu vou ter o meu bolo, né? E outra irmã chegou e disse, não vai ser só um bolo, eu vou dar os doces. E a outra, não, e eu vou dar decoração. E outra chegou e eu vou dar comida. E outra chegou e eu vou dar não sei o quê. Então, assim, quando eu vi o Senhor fazendo tudo aquilo, quando a gente não tinha mais nenhum real, eu disse assim, não, então eu vou pegar aqui um papel e eu vou escrever o que é que está faltando. Eu escrevi a blusa dele, o sapato dele, o véu que eu queria, o buquê que eu queria, que foi uma luta para ganhar para conseguir aquele buquê, não tinha encanto nenhum, e eu consegui na semana. O Senhor mandou o dinheiro, porque em Fortaleza era R$400, eu achei uma por 160. Então, assim, foram muitos milagres, né? Não tinha dinheiro para comprar as coisas de casa. Glória a Deus, a casa já tinha. Mas aí conseguimos muitos Pix. E compramos cama, compramos tanta coisa, guarda-roupa, micro-ondas. Então, o Senhor foi muito bom, né? Então, assim, tudo o que estava escrito naquele papelzinho, que ele ainda nem viu, mas eu escrevi e orei sobre aquilo. Quem o Senhor usava para abençoar, eu escrevi o nome do lado, venho orando por essa pessoa. Então, assim, estou muito feliz. O Senhor fez muito e ainda vem fazendo, porque a gente vem vivendo muitos milagres ainda. Nessa parte aí dos Pix, né? Para quem não sabe, eu trabalho como fotógrafo profissional. E a gente tinha orado... Fotógrafo profissional. E trabalho também com a apresentadora da TV Record, viu? E aí, a gente tinha orado e, gente, sem eu divulgar nada, eu recebi a mensagem, você está disponível? E aí eu tô. Aí depois eu quero que você faça aniversário do meu filho, quero que você faça meu casamento, quero que você faça isso. Então foi muito abençoado, muito abençoado mesmo. E como ela falou, 90% da minha casa foi imobiliada, gente, de verdade. 90%, eu ganhei tudo. Pra dizer que eu não comprei nada, eu comprei geladeira, guarda-roupa e o armário, né? E o micro-ondas agora. Até o João Vitor mandou mensagem pra mim. Eu já tinha televisão de 60 polegadas, ganhei. Aí o João Vitor, ei, Pivete, eu tenho um hack aqui pra tu quer ir um sofá? Eu mancho na hora. Aí ele mandou deixar lá em casa. Bicho abençoado, te amo, cara. Mas pega direito, mas assim, ó. E aí, até a lua de mel, ganhei 0,800. A lua de mel eu ganhei também. Oi, quando ela falou da cama, a gente estava em casa, a nossa cama que ela tinha era muito ruim, muito dura. E eu falei, amor, a gente precisa comprar uma cama, ó. E a gente viu na Magazine Luiza uma Queen, né? E, amor, essa cama aqui é top pra nós. E acho que no outro dia, a gente recebeu, mesmo dia, recebemos o Pix da cama, não foi sem pedir a ninguém, a pessoa chegou e, puf, mandou presente. E no mesmo dia a gente comprou. E o mais principal, assim, importante, assim, que foi o nosso casamento, a festa, a cerimônia, foi a presença do Senhor. Que foi uma coisa, assim,
palpável, gente chorando demais. Foi tão incrível que até o pastor recebeu o convite para pregar fora, não foi, pastor? Foi, gostou, tá bem. Porque foi algo assim, fora da curva. Tinha relato, teve gente que chegou pra mim só de, não, eu já fui para vários casamentos caríssimos, de questão de milhões, de decoração, mas um casamento tão simples, mas tão incrível como esse, eu nunca fui na minha vida. Então, assim, a gente viveu um ano de milagre, né? Andamos por fé e o Senhor abençoou. E o mais importante disso é o projeto família, né? E que a gente formou, a gente construiu, e graças a Deus o Senhor tem sido bom e maravilhoso até agora em diante. Amém. Coisa boa. Deu certo, deu certo. De fato, celebramos muito. Aguenta mais um pouquinho? Então, nós estamos terminando 2024. E assim, gente, nós somos uma igreja, mas você não tem noção do que é que está acontecendo, né? No meio das pessoas. Tem coisa muito boa acontecendo. E nós somos uma igreja que testemunhamos pouco. Nós não sabemos o que as pessoas estão experimentando e vivendo nas suas individualidades. E são coisas muito ricas, muito preciosas. Então eu queria chamar aqui o Eduardo também. Eduardo teve coisas boas nesse ano, né, Eduardo? Pai do Senhor a todos, meu nome é Eduardo, estou aqui já há um tempo. E meu testemunho aconteceu de uns 3 meses e meio para cá atrás. Eu estava no shopping da vida, né, e tive um insight, assim, um negócio na cabeça que... Eu precisava voltar para a presença de Deus. E eu, no meio da noite... Tudo bom? Falei com... Pronto. Eita! Falei com o meu líder, João Paulo. Eu falei para ele, olha, cara, eu sinto que se eu não voltar agora, nesse momento, para Cristo, eu não vou voltar mais. Eu voltei, a gente fez uma oração magnífica, muito boa. Teve ali uma presença que desceu, assim, quebrando tudo. E ali começou um processo de restauração do meu coração no altar de Deus. E eu fui trabalhar e ali eu sofri um acidente, bati a 70 km por hora ali numa via de 50, atrás de um ônibus, na coluna do ônibus. E aí bateu nessa perna aqui, essa perna tem um probleminha, deu... Enfim, não quebrei nada, fiquei inteirinho. E aí fui bater no hospital, peguei 7 dias, mas umas semanas depois, que eu já estava um pouco recuperado, infelizmente eu tive um surto psicótico agudo. E aí... complicado, gente. Eu tenho um problema de bipolaridade, um diagnóstico, mas assim, creio eu que em Cristo eu sou sarado e eu não temo a esse diagnóstico, nunca temi, né? Tanto é que quando essas coisas acontecem, minha família fica muito preocupada, porque eu fico muito alegre, mas eles ficam, meu Deus, o menino tá com não sei o quê. Mas eu não, eu fico totalmente alegre, sorridente, é uma coisa assim de mim. E aí passou mais um tempinho, eu tive outro surto, fui bater em Canidé, todo mundo preocupado no grupo da igreja. Cadê o Eduardo? Tava lá em Canidé, né? E assim, esse outro surto não deu jeito, né? Eu tive que passar pelo médico novamente, e aí ele me deu muitos remédios, e estou tomando, mas me recuperei de tudo, de um diagnóstico que eles falam que, assim, quando a pessoa tem um surto psicótico, eles dizem que é difícil você voltar ao normal, que é difícil você voltar à sanidade total.
E eu tô aqui, né, gente, só tô tremendo um pouquinho por causa dos remédios e também pela nervosismo, né? Mas tô totalmente sarado, junto com os remédios e a minha fé, graças a Deus, a minha família dando muito apoio. Eu tô assim completamente em êxtase do Espírito Santo, né? É uma coisa muito boa estar cheio da presença de Deus, e é todo dia que, né, todo dia que a gente vem para o culto, são cultos que a gente se enche de graça e se enche de temor, e cara, a gente chora muito porque é muito bom ver pessoas sendo libertas, como eu fui liberto um dia e sendo curados, né? Muita gente foram curadas aqui em nome de Jesus. Então esse é o meu testemunho. Que bênção. Trocou? Jade? Jade dá mais não, Jade. Queria chamar a Emanuele, cadê ela? Última chamada. Coisa linda. O que aconteceu em 2024? Foi perto de 2024, né? Eu fiquei internada no hospital, infelizmente. Eu me esqueci a doença, o nome da doença. Aí... meningite. Aí, uns dias antes de levar alta, eu orei muito, pedi, Deus, não estou aguentando mais. Levei 8 furos na mão e ia fazer no pé. Aí, eu pedi, Deus, me tira desse hospital. Aí, no dia seguinte, a mulher disse assim, Jade, você vai levar alta. Aí eu, meu Deus, Senhor, o Senhor é muito forte em experiência. Aí eu orei de novo, aí minha mãe falou, Jade, o milagre. Aí Deus falou comigo naquela noite que me deu esse presente. Foi perto de 2024, né, mais ou menos. Aí Deus me deu esse presente, que foi levar alta no hospital. Aí você ficou bem. Peraí, receba o lencinho. Obrigado, minha filha. Que bênção, né, gente? Que coisa preciosa. Para a gente encerrar, eu queria chamar aqui a Manu. É o microfone sem fio, não prestou mais, não? Sangue de Jesus me lavou, me lavou. Então, vem cá, Manu. Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito bom estar aqui de volta, depois de alguns meses, 2 meses, para ser mais específica. E eu não podia deixar de estar aqui hoje à noite e não ser grata, né? Não só ao Senhor, testemunhando daquilo que Ele tem feito na minha vida, na nossa família. Para quem não sabe, aquele gatão lourão ali é meu esposo, Timotê. Ele não está ouvindo. Mas... vocês fizeram parte, né, de um tempo maravilhoso nas nossas vidas, que aconteceu há 2 meses atrás, e eu falo fizeram parte porque eu sei que foi compartilhado, né, no grupo da intercessão, no grupo da igreja, e vocês puderam estar orando com a gente sobre o nascimento da nossa filha, a Helena. E o Senhor, Ele é tão bom e tão fiel que Ele sempre nos anuncia, né, as coisas antes. E ano passado, para quem não sabe, né, o tio falou meu nome é Emanuele, e nós somos missionários no Oriente Médio. E nós viemos para o nosso casamento aqui no Brasil. A gente já tinha casado na Suíça, junto com a família dele. E quando a gente tinha aberto uma agenda para alguns estados aqui do Brasil, e a gente foi a Manaus. Eu tenho mais dois tios pastores lá, um em Manacapuru e outro em Manaus, capital. E eu ia ministrar, né, em 2 conferências em cada cidade. E quando a gente estava na cidade do meu tio de Manacapuru, a gente recebeu uma palavra
na mesma noite, 2 pessoas diferentes falando que o Senhor ele estava entregando, né, um tesouro para nós, uma herança e tal. E aí eu falei, ai, Jesus, como solteira recebi tanta palavra do varão chegando, agora que o varão chegou, pronto, a gente casou, já vai ser a questão dos filhos, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a profecia é sujeita ao profeta e a gente pode julgar, e a gente não tinha isso no coração, de já engravidar após, né, o casamento. Eu engravidei 6 meses depois, né? Ou seja, no primeiro ano de casados. E aí a gente não estava, né, planejando até ali. Mas as palavras começaram a vir, né, a esse respeito. E aí, quando a gente retornou aqui para o Ceará, eu estava na cozinha do apartamento que a gente está ficando, da minha irmã. E aí, uma manhã com o Senhor, eu estava lá fazendo algumas coisas, quando eu senti aquele vento assim bem forte entrando pela porta da cozinha. E, de repente, era como se ele viesse sobre mim, assim, passasse. E, quando ele passava assim, de sobre mim, eu ouvi só... O Senhor fala, seus filhos estão prontos. Seus filhos estão prontos. E essa questão de paternidade, né, na minha vida, família, é uma coisa que o Senhor ele tem restituído, porque nas nossas vidas foi algo muito afetado. Eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. Não esperava isso. Eu vim testemunhar, né, com alegria, então não vou tocar nessa parte, mas é só para falar, né, que o Senhor ele tem restituído de uma forma muito linda. E aquilo que eu não esperava, que gerar, né, no coração do pai, a Helena já estava sendo gerada, e aquilo que o Senhor tem como sonhos. E daquela palavra, antes de a gente sair do Brasil, a Helena já estava na minha barriga. Quando a gente chegou na Suíça, eu vi, né, o resultado do teste. E aí a gente viu o cumprimento da palavra, da nossa herança que estava chegando, né, o presente. E o Senhor tem restituído de uma forma muito linda, não só, né, no nosso casamento, mas agora também nesse presente que chegou, que é a Helena, completando o time da nossa família. Para quem não sabe, eu tenho 2 sobrinhos. E essa menina, né, no time da família, era muito esperada. Né, Carla? E ela chegou, assim, foi uma gravidez maravilhosa. A gente, como eu falei, a gente serve no Oriente Médio e a gente vive na Jordânia. E durante todo esse período da gestação, até eu vir para o Brasil já com quase 8 meses, eu servi, queridos, assim, nas missões, indo de cidade em cidade, de carro em carro, de temperatura, terra deserto lá, altas, assim, muito quente, e eu não tive um enjoo, eu não tive nada, uma dor, um sangramento, nada. Eu ia de cidade em cidade dentro do carro, já com uma barrigona, e vindo e indo, e nada, para a glória do Senhor. Quando os conflitos, né, aconteciam lá no nosso país, a gente está entre Israel e toda essa parte, né, de Gaza, de todas essas regiões. E a gente, no nosso apartamento, os foguetes assim passando em cima do nosso apartamento, e o meu marido dormindo, para a glória de Deus. E eu lá, acordava para ir ao banheiro, voltava, ouvia alguns gritos, algumas coisas, né? Foi quando a gente já tinha, nessa época, te dado a direção de vir para que eu pudesse gestar, parir aqui no Brasil. Tia Eugênia até brincou, mulher, tu tem a oportunidade de parir lá na Suíça, tu vem parir em Maracanã. Mulher, sim. Quando essa inocente crescer, que souber que podia ser Suíça e agora é maracanauense, mulher, sim. Tu vai se ver com ela, mulher. Mas como vocês viram, a menina é europeia, ela soa demais, ela é muito calorenta, mas enfim. Então, tudo deu certo, né? A gente veio na paz, tudo foi tranquilo. E o parto, assim, parecia que tinha sido coordenado pelo Senhor, né? Foi um parto natural, normal, sem nenhum tipo de indução. Na noite que eu parei aqui no hospital, só tinha eu no local, então era toda a equipe médica, assim, só para mim naquele local. Parecia realmente que o Senhor tinha preparado
E a Helena nasceu saudável, né? Totalmente, assim, maravilhosa. Ela é um bebê incrível. E a gente está muito feliz, né, com esse tempo nas nossas vidas. Como a palavra fala, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós nos alegramos, né? A nossa boca tem se enchido de riso. Porque assim como eu gerei uma vida, eu sei que muitos de vocês aqui têm gerado coisas dentro de você, né? Coisas no seu coração. E como agora com essa experiência da gestação, a gente vê que existe um processo, né? E um processo de muita confiança em Deus, como a nossa irmã acabou de compartilhar aqui. Está na sua barriga, você não sabe, né, a proporção, tantas coisas que vão acontecer durante aquele tempo. Mas a nossa confiança em Deus faz a diferença para que a gente possa receber os presentes, as heranças que o Senhor tem para as nossas vidas. Queria que você ficasse de pé. O tio já falou que, né, eu sou a última que vou estar aqui encerrando com você. Então, eu queria que só nesse momento você colocasse assim a mão na sua barriga. Eu não sei aquilo que você está gerando, mas de uma forma profética. É porque daqui a pouco a gente não quer mais subir no avião e descer. A gente vai subir e ficar lá em cima. Glória a Deus, já achou. Não perde mais tua chave. Amém. E assim como eu estou aqui podendo testemunhar a vocês, né, aquilo que aconteceu durante esses 9 meses, durante esse ano de 2024, esse processo, essa vida, né, e esse futuro, esse bom futuro que eu sei que Deus tem para minha filha, para nossa família, né, no campo missionário. É mais uma missionária indo para as nações de Maracanaú. E eu não sei aquilo que você tem crido, né, que você tem gerado dentro de você, que você tem vivido o seu processo diante do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está e colocasse as mãos no seu ventre. E aquilo que você está crendo, seja por uma manifestação sobrenatural de cura na sua vida ou de alguém da sua família, seja os sonhos que o Senhor colocou no seu coração, projetos, sabe, missões, seja aquilo que for, rema, escola de ministros, a amplificação dessa igreja, dos departamentos, sabe, o dom de Deus na sua vida, do seu ministério pastoral, aquilo que for, a sua empresa, aquilo que está dentro de você, aquilo que você tem crido. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. E nós vamos agora, nesse momento, entregar ao Senhor. Assim como naquele dia eu entreguei a vida da Helena, eu falei: Pai, você falou que ela estava vindo. E você falou que ela estava pronta. E você me deu ela. Aquilo que Deus colocou dentro de você foi Ele quem te deu. Foi Ele quem colocou essa semente dentro de você. Foi Ele que tem te dado essa visão. É Ele que tem te dado esses sonhos. É Ele que tem gerado isso dentro do seu coração. Então eu quero que nesse momento você entregue ao Senhor. Amém? Diga: Pai, foi